Machado, coordenador do Centro de Inovação Tecnológica de Terras de Trás-os-Montes. À sua direita temos o Manuel Dias, National Technology Officer and Executive Board Member na Microsoft. Ademais, à direita, Ricardo Chaves, o diretor executivo do Centro de Excelência e Inteligência Artificial do BPI. E aqui, à minha esquerda, o Sérgio Guerreiro, diretor coordenador do Turismo Portugal. Vamos começar este painel com uma pequena apresentação de um caso de uso da inteligência artificial no turismo, uma apresentação dos Pauliteiros de Miranda, do caso aplicado a Pauliteiros de Miranda, e por isso eu peço ao Filipe Machado para fazer a apresentação. Muito bom dia a todos. Desde já o meu agradecimento por este convite. E de facto o que vimos trazer aqui hoje é um exemplo prático do uso desta tecnologia de inteligência artificial e do ChatGPT. Vou começar pela definição do que é o CIT, o Centro Tecnológico de Inovação e Tecnologia de Terras de Trás-os-Montes. Foi uma aposta que foi efetuada em conjunto com a Associação Portuguesa de Business Intelligence e a própria Microsoft, no sentido de criarmos aqui algum desenvolvimento e trabalhar um pouco no esforço de desenvolvimento tecnológico nas regiões do interior do país. As regiões do interior do país, como vocês sabem, estão de certa maneira desertificadas, a população está mais envelhecida e, portanto, nós tivemos que procurar aqui algo que fosse atrativo para as regiões e para as pessoas em geral. E então, uma das coisas que nós apostamos nesta ideia de criar aqui algum desenvolvimento tecnológico em regiões do interior do país, apostamos na área do turismo como sendo uma das possibilidades fortes, um requisito mandatório para eles, e tendo conhecimento da inteligência artificial, e estamos a falar há pouco mais de um ano em que saíram aqui os primeiros projetos em Portugal, do Governo e em Portugal, tendo esse conhecimento e neste potencial nós resolvemos investir. E então potenciamos aqui a utilização da inteligência artificial, uma vez que os recursos estão lá, temos que potenciar as regiões do interior no que diz respeito às culturas, ao património, à economia, serviço, tradições e turismo. Ora bom, como é que nós iniciamos então este projeto e esta ideia dos Pauliteiros? A ideia surge porque os Pauliteiros de Miranda, vai fazer agora quase um ano, tornaram-se candidatos a património material da humanidade. Portanto, é uma dança muito típica desta região. E acumulando com o dia de Miranda do Douro, nós, em cerca de 2 meses e pico, fizemos o aproveitamento do conhecimento que já existia neste tipo de soluções e criamos então um ChatGPT, ou seja, um avatar, um assistente virtual que fala connosco sobre esta temática dos Pauliteiros de Miranda. O objetivo é que seja um guia prático do município, ou seja, no fundo um guia que apoie o município em diversas áreas, como vocês podem ver ali, mas neste primeiro projeto, uma versão beta que nós criamos aqui do projeto, é especificamente sobre os Pauliteiros de Miranda. Esta equipa foi uma equipa que nós tivemos constituído muitíssimo rápido para que este projeto se tornasse viável no tempo. O próprio município de Miranda do Douro, claro, como patrocinador da solução, o Centro de Inovação e Tecnologia, isto no fundo para reunir todas estas, coordenar este projeto. Tivemos uma software house, isto implica também desenvolvimento de software, e a Microsoft, no fundo, porque foi a tecnologia que nós usamos, é a solução da Azure OpenAI. Portanto, constituímos aqui muito rapidamente uma equipa de projeto e criamos, então, iniciamos aqui o desenvolvimento da solução de inteligência artificial com o ChatGPT. Ora bom, basicamente, quando falamos de inteligência artificial generativa e no ChatGPT, estamos a falar de uma tecnologia, como dizias há bocadinho, não é tão recente assim, mas em termos práticos, nós conseguimos criar aqui aquilo que foi o terceiro projeto tornado público a nível nacional. Portugal é, de certa maneira, pioneiro nestas soluções e nós conseguimos aqui, a partir de dados que são fornecidos pelo próprio município, ou seja, Miranda do Douro é que nos forneceu toda a informação, a base de dados, os conteúdos sobre os Pauliteiros de Miranda. Nós conseguimos criar aqui uma solução de interação
entre as pessoas, possíveis turistas ou quem quer conhecer os Politeiros de Miranda e a inteligência artificial. Aqui muitas vantagens, nós vamos ver daqui um bocadinho, mais do que eu falar, mais daqui um bocadinho, vamos ver isto a funcionar em real time. Vão ver que é uma utilização muito simples, uma linguagem de conversação normal entre nós e a arquitetura. Podemos usar qualquer tipo de idioma, podemos falar em praticamente todos os idiomas. Curiosamente o mirandês ainda não está suportado no ChatGPT, mas há de estar. É extremamente inclusivo, ou seja, nós podemos interagir, é como se tivéssemos alguém a dar-nos informação. Alguém físico, mas não é físico, é um avatar, é virtual, e nós fazemos perguntas e ele dá-nos respostas. Podemos fazer perguntas então em qualquer idioma, podemos fazer por texto, escrita, ou falando, conversando, por simplesmente com a aplicação. Aqui é importante realçar que não estamos aqui a falar de informação genérica, informação pública disponível na internet, estamos a falar de informação que foi cedida, fornecida e da responsabilidade do próprio município. Portanto, nós o que vamos ver aqui no exemplo prático que nós temos é todos os dados são fornecidos por uma entidade credível, que é o próprio município, e a informação ainda por cima foi curada. É evidente que ele só vai responder a perguntas, ou só vai dar respostas a perguntas que tenham a ver com os Politeiros ou com Miranda de Douro. Ou seja, as respostas que ele nos vai fornecer estão perfeitamente limitadas aqui ao conteúdo, à base de dados que lhe foi criada. Ok. Se calhar, o aspecto. O que sabes sobre a dança dos Politeiros? O aspecto será. Aqui ainda estamos a ver, não estamos a ver ao vivo, estamos a ver uma gravação, mas já vamos ver ao vivo. A dança dos Politeiros é uma das expressões etnomusicais mais. O interface é este. No fundo, fazem-se perguntas. Neste caso foi escrito, em texto. Temos ali a imagem do avatar, do nosso assistente virtual, alguém que nos está a prestar informações, descreve com base em documentação que está perfeitamente identificada e é descrita ali nas citações, ou seja, nós conseguimos a qualquer momento ver de facto a veracidade desta informação que está a ser transmitida e ele está a transmitir, neste caso temos o áudio ativo, portanto ele está a transmitir por voz exatamente o que está no texto. Eu penso que melhor do que isto, e vai aqui desafiaria o Manuel Dias a fazermos aqui um live mesmo aqui em tempo real, fazermos perguntas. Se vocês tiverem sugestões de perguntas, estejam à vontade. Manuel Dias, vamos arriscar? Vamos cumprimentar este painel vou tentar aqui, obrigado pelo convite e vamos à parte mais arriscada, que é fazermos uma live demo do que está aqui. Portanto, como o Filipe disse, isto foi um projeto pioneiro na altura e tinha esse grande objetivo de buscar informação de territórios, de municípios e poder pôr o ChatGPT com linguagem natural a fornecer essa informação a quem quer que visite, seja um município, seja um turista que vai a uma região. E, portanto, pensem nisto não só a Miranda do Douro, mas para qualquer território em Portugal. Está online, portanto, eu estou simplesmente a mostrar o que vocês já viram no vídeo. Está dentro do total da Câmara Municipal de Miranda do Douro. Poderia estar em qualquer Câmara, poderia estar no total do turismo de Portugal. A ideia aqui depois deixo-vos um bocadinho à vossa imaginação. E aquilo que eu vou fazer é muito simples. O Filipe mostrou, na verdade, existe uma base de dados de conhecimento com informação sobre a dança dos Politeiros. Isto foi anunciado, na verdade, no dia em que a dança dos Politeiros foi submetida à candidatura ao património material da humanidade. Foi muito interessante. E aquilo que eu posso fazer é escolher qualquer tipo de pergunta que tenha a ver com a dança dos Politeiros e o que vocês vão ver aqui é o próprio som. Portanto, se estiver no telemóvel, nós estamos a mostrar isto no browser, mas se eu estiver no telemóvel, a ideia nem sequer ter que escrever, é poder falar com o telemóvel em qualquer língua e ter essa resposta em qualquer língua. Eu tenho aqui o que vocês estão a ver, eu vou fazer aqui um teste, quando ele acabar aqui a tentar falar, apesar do ruído, vou usar aqui o microfone do computador. Duas ou três coisas interessantes. O que vocês estão a ver ali no avatar é real, não é já de inteligência artificial. É mesmo o Politeiro de Miranda que gravou um vídeo. Portanto, essa também é a parte interessante, poder trazer para aqui o que é realmente tradicional em cada região. Eu vou chegar aqui e dizer o que é a dança dos Politeiros.
E como vocês estão a ver, ele reconhece o que eu estou a dizer, em qualquer língua, e vai-me dizer o que é. Neste caso, eu Cultural de Miranda do Douro, sendo considerada uma expressão etnomusical identificadora da terra e das gentes de Miranda do Douro. Com origens que permanecem objeto de investigação, a dança dos pauliteiros é uma dança guerreira ritualista que foi transformada em dança religiosa, possivelmente processional, ou talvez uma reminiscência céltica da pírrica greco-romana. Os principais grupos de pauliteiros de Miranda são Palassou, Cidade de Miranda, Sendim, duas igrejas, Malhadas, Fonte Aldeia, São Martinho, Mirandanças, Constantino, Prado de Gatão e Póvoa. A dança dos pauliteiros, 4, TDF. Ao contrário do chat GPT, vocês podem ver ali vários links. Se eu tiver um link para um museu, para uma festa, para um hotel, para uma feira, qualquer coisa que seja, eu vou poder adicionar isso como fontes de informação e direcionar as pessoas para essa parte. Se eu for um turista e chegar e não falar português, falar inglês, obviamente eu posso. Is located in the northeastern region of Portugal, in the district of Bragança, near the border with Spain. Obviamente posso fazer outras coisas, não é? Já estou a ver, quase no almoço, fazer outro tipo de perguntas, como é o caso I'm da sorry, Costa but I Mirandesa. cannot provide information on Costa Mirandesa as it is not related to Miranda do Douro and the Dança dos Pauliteiros. Remember, I can only provide information on these specific topics within the given sources. Seria interessante eu usar a informação. A informação está muito limitada àquilo que nós podemos colocar aqui, não é? Obviamente, eu como sou fã de bacalhau, podia continuar a fazer perguntas e, em algumas vezes, ele até me diz algo. I'm sorry, but I cannot provide information on Bacalhau as it is not related to Miranda do Douro and the Dança dos Pauliteiros. Remember, I can only provide information on these specific topics within the given sources. Exato. Vamos fazer aqui outra coisa. Respondo em português sobre a posta. Já agora vamos tentar enganar, não é? Nós todos gostamos de enganar o. Por favor, lembre-se de que só posso fornecer informações sobre Miranda do Douro e a dança dos pauliteiros. Não posso falar sobre outros assuntos que não estejam relacionados com esses tópicos. Infelizmente, não tenho informações sobre a posta mirandesa. Há alguma outra coisa que eu possa ajudar? Vamos fazer aqui mais uma brincadeira e é o último que nós temos para fazer no painel, que é pedir para ele Os pauliteiros de descrever a dança dos pauliteiros em uma verso. dança tradicional, com guerreiros em fila, numa dança ritual. O som das gaitas de foles, em uníssono com os tambores, dão vida a esta dança, que enche de alegria e cores, com movimentos sincronizados. Bom, Os dançadores podem baixar isto só para vos dar uma ideia de qual é a potencialidade que nós temos em termos de usar um modelo de chat GPT, na verdade, um GPT-4, em cima de uma base de conhecimento que pode ser qualquer coisa, não tem que ser turismo, mas se for turismo, sem dúvida alguma que é muito relevante, poder ser multi-idioma, portanto isto é um fator de atratividade e de explicar o que é que está a acontecer, e acima de tudo ser também um tema de inclusão, eu não precisar de escrever, poder estar no telemóvel, clicar no meu microfone e poder falar com este chat GPT especializado em informação sobre os pauliteiros ou sobre Miranda do Douro. E acho que era um bocadinho isso que eu vos queria mostrar. Vocês depois podem explorar, na verdade está disponível, portanto se forem à Câmara de Miranda do Douro, está aqui o guia prático do município, é simplesmente chegar aqui e testar, e podem testar no vosso telemóvel. Portanto eu vou ter aqui essa informação, colocar em ecrã inteiro, obviamente toda a informação aqui é pública, vocês depois podem brincar e ver o que é que pode ser feito. E acho que é isto, eu vou voltar aqui à apresentação. Filipe, deixa fazer só esta parte. Ok. Portanto, visto isto, eu estou aqui a pensar com as vossas cabeças, vai já a imaginação sobre todo o potencial que nós temos aqui para a utilização deste tipo de soluções, seja para que âmbito for. Neste caso, claramente, nós queremos apostar no ecossistema turístico daquela região. E vamos dar aqui um exemplo muito simples. A ideia de colocarmos um turista, alguém que não conhece, e que chega, sei lá, em vez dos pauliteiros, vamos falar de um monumento, numa sé, num castelo, seja o que for, em que chega lá e deslocaliza-se e encosta o telemóvel no QR Code que está na entrada e automaticamente tem um assistente, alguém que lhe vai dizer, descrever aquele monumento, falar sobre ele, no idioma do próprio turista. Sei lá, por exemplo, fazer perguntas, quem faz, sei lá, quem quer fazer turismo da natureza, quem quer dar um passeio de barco da região, seja o que for, pode interagir com
com esta solução, entendo que aqui só estamos a ver os pauliteiros, mas o futuro passa por nós termos aqui toda uma região, ou regiões, ou seja, o caminho que isto tomar, a dimensão que isto tomar, ter alguém que esteja, que seja como se estiver ao nosso lado a interagir connosco. Eu posso fazer perguntas e ele vai me informar sobre a base de dados do conhecimento que ele tem. Portanto, o nosso objetivo aqui é o crescimento. Começamos pelos pauliteiros, uma versão beta, apenas a primeira versão para no fundo sentirmos, e depois vamos falar, penso eu, mais à frente no resultado de tudo isto, mas neste momento a ideia que eu queria passar aqui era transmitir o potencial deste tipo de arquitetura, de soluções, o tempo que isto demorou e, no fundo, o foco principal, aquilo que é mais importante, é a informação que nós vamos passar. A solução tecnológica torna-se relativamente mais simples, a clareza, no fundo, a fiabilidade dos dados é que é importante neste tipo de soluções. Basta pensarmos que isto pode ser replicado para todos os lugares, para todo o tipo de nós entendemos no mercado, mas o foco neste momento para nós é importante para ajudar a dinamizar as regiões do interior do país, passa precisamente do turismo, pela atração do turismo, divulgação do turismo e podermos de uma forma simples mostrar e criar aqui até com alguma ambição, mas sermos no fundo, sermos modernos, sermos algo inovador neste tipo de projetos de promoção das regiões do interior. Se calhar pegava já por aí, porque acho que estamos todos curiosos sobre a adoção e utilização da própria ferramenta. Se nos puderes dar conta de como está a ser recebida. Ok. Um feedback, ok. Contrariamente ao que eu pensava, os pauliteiros de Miranda, eu pensei que estávamos a pegar num termo estritamente fechado, que havia documentação, que estava perfeitamente claro para todos, tipo dos dados, a informação que podíamos colocar na base de dados de princípio. Curiosamente, entramos num mundo em que ainda existe alguma subjetividade da informação, ou seja, existe de facto uma história, nós lançamos na base de dados de conhecimento alguma bibliografia, alguns livros que o município nos disponibilizou, alguma informação cedida por entidades também responsáveis, mas sentimos que depois criou aqui alguma controvérsia. E foi logo aqui um ponto positivo, a controvérsia de grupos de pauliteiros terem um estilo de dança, por exemplo, diferente de outros, e não estava documentado. Por exemplo, as meninas hoje em dia dançam, esta dança dos pauliteiros não estava documentada nas raízes da documentação fornecida, ou seja, o que é que isto gerou? Gerou que o próprio município, as pessoas da região, sentiram que havia algo a fazer aqui em prol do turismo e da veracidade da informação relacionada com os pauliteiros de Miranda. Portanto, deste projeto simples de mostrarmos a todos o que são os pauliteiros, criamos aqui uma dinâmica social no território que está neste momento em evolução para que seja mudado, ou seja, eles próprios sentiram a necessidade de melhorarem a qualidade da informação que lá temos. Por outro lado, também, e não abordei esta questão, mas posso dizer, é que por trás disto tudo e sempre salvaguardando os dados pessoais, nós temos no município neste momento informações sobre que tipo de perguntas são feitas aqui no chat GPT, que idiomas é que são utilizados. E portanto eles conseguem neste momento já fazer um levantamento e perceber algumas necessidades, porque imaginando que há muito turista que pergunta sobre restauração, embora aqui no viram ele não sai do âmbito, mas a pergunta está lá, está registada. E portanto eles conseguem entrar aqui ilações sobre passos futuros a dar no sentido de evoluir esta solução. Portanto, gerou aqui algum movimento, tipo uma bola de neve, em que neste momento vai crescendo e cria uma dinâmica social em torno deste projeto inicial. Muito bem. Mais uma curiosidade, é porque 2 meses e meio, para mim, parece-me bastante rápido do ponto de vista da execução de um projeto, e ainda por cima com estas componentes que aqui tu falas, com profundidade cultural e pesquisa e por aí fora envolvida. E pelas tuas palavras, pareceu-me também que a tecnologia não foi, de facto, durante esses 2 meses e meio, a complexidade ou a dificuldade do projeto, mas é, portanto, todo o conteúdo mais que nela, de facto, vai pautar. Eu percebi bem a tua apresentação. Sim, claramente.
E hoje ainda mais, ou seja, nós há um ano atrás, esta parte tecnológica, o desenvolvimento tecnológico ainda teria se calhar mais tempo, mais requisitos do que há hoje. Mas sim, a Microsoft tem produtos fabulosos a este nível e que nos permitem com uma facilidade e uma agilidade construir soluções deste género. Aqui de facto, teve tempo, nós tivemos aqui uma entidade, uma software house que trabalhou connosco, que também se empenharam ao máximo pela inovação e pelo tempo que nós estávamos a lançar este produto. Mas os dados, de facto, são aqui algum trabalho de base, temos aqui alguma informação, porque é preciso digitalizar, é preciso colocar a informação no cloud, é preciso explorar a informação, é preciso estar tudo verídico, é preciso aprovação. Vê-se que não há aqui nenhum problema com os dados, com os dados pessoais, não corremos em nada ilegal. Mas depois a parte tecnológica, de facto, a Microsoft Azure disponibiliza de maneira extremamente simples o uso de interfaces. Mas aqui a descrever o modelo desse, descrever melhor do que eu visto este sistema da ferramenta tecnológica, mas a Microsoft, de facto, é uma mais-valia acrescida para que estes projetos se tornem mais simples e simples até de implementar nos dias. Passar então ao Manel, diz-me só, foi um plug and play, isto é, já estava a tecnologia preparadinha à espera que os politeiros chegassem, ou trouxe desafios? Mas sim, foi um desafio muito interessante, porque nós tínhamos acabado de fazer um projeto da Agência da Modernização Administrativa com um avatar, com uma coisa que este não tem, que é os lábios sincronizados, portanto, quando o avatar fala, sincronizados. Aqui optámos por ter uma pessoa real, enquanto no outro projeto temos um avatar gerado por inteligência artificial. Mas foi muito interessante, porque na verdade estávamos a aprender, e um dos desafios foi colocar para a base de conhecimento que respondesse às perguntas mais importantes e haver uma curadoria feita pela equipa do projeto, mas também pela Câmara. Isto nasceu a partir do livro, muito conhecido sobre a dança dos paliteiros, com umas centenas de páginas, nós colocámos o ChatGPT em cima dessa informação. Em termos de infraestrutura foi muito simples, na verdade, o facto da Microsoft disponibilizar na cloud hoje em dia os serviços da OpenAI, foi muito de construir em cima, não ter que ter um data scientist a treinar modelos de inteligência artificial, foi muito mais de usar o que está disponível, construir esta interface, gravar um vídeo com o pauliteiro. É interessante porque eu desafio o Filipe a trazer os pauliteiros. Quando isto foi apresentado, eles vieram às manhãs da RTP e, portanto, apresentaram a parte digital e a parte física. Eles estão ali, estão ali ao lado, podíamos chamá-los. Podíamos ter chamado. Não sei se estão aí, mas se tivessem era interessante. E foi muito interessante, na verdade, ao fim de 2 meses e meio, depois com este objetivo de apresentar aquilo que foi feita a submissão ao património imaterial, foi bastante interessante. Eu não sou de Mirador, sou do Alentejo, gostaria de ter isto espalhado um pouco pelo país, mas o Sérgio já lhe lança esse desafio, saber como é que o turismo de Portugal pode ajudar a escalar este tipo de soluções que eu acho que são muito relevantes para o país. Muito bem, mas teremos tempo também para discutir estas oportunidades para o turismo e aproveitando da Microsoft. Também um pouco esta visão, porque ouvimos muito falar de que a inteligência artificial gera uma revolução que pode ter um impacto mais profundo do que para a humanidade, do que o fogo ou a eletricidade. Portanto, já ouvi gente a dizer isto. Isto é um exagero, tu acreditas que isto é de facto tão transformador? Eu acredito que nós temos, de facto, e é bom estarmos aqui todos presencialmente, mas acredito que nós estamos claramente num ponto de inflexão. E se vocês olharem para a história de computação, os últimos 70 anos, o que nós tentámos fazer foi tornar as interfaces dos computadores o mais simples possíveis, o mais intuitivo possíveis. Foi o rato, foi o teclado, foi o touch, hoje em dia falamos, e por outro lado ter algoritmos que consigam raciocinar como nós, ou ao nosso nível. E eu acho que com estes novos modelos, como o ChatGPT, o GPT-4, vêm aí outros modelos, nós estamos claramente a atingir isso. Temos uma interface em linguagem natural que nos permite falar ao nível humano com o computador. Às vezes o computador até fala melhor, não quer dizer que não se engane, é muito importante dizer isso. E por outro lado, este motor de raciocínio, na verdade, é um algoritmo que está lá de geração de palavras, mas tem uma capacidade de raciocinar que continua a impressionar-nos e eu acho que vai impressionar-nos no futuro. Tenho a certeza que isto vai impactar a forma como nós trabalhamos, a forma como nós relacionamos, a forma como nós construímos produtos e trazemos novos produtos para o mercado. Acho que estamos só ainda no início, acho que ainda não conseguimos antever o que é que vai ser daqui por 5 anos. Acho que vai ser, sem dúvida alguma, muito diferente daquilo que nós estamos habituados até agora que a tecnologia vai emitir.
há alguma transformação na visão da Microsoft para a frente? Tem-se falado muito agora em AI first, não é? No passado falávamos mobile first, agora... Eu acho que aqui a Microsoft tem aqui duas perspectivas. Uma, sempre teve que democratizar o acesso à tecnologia. Portanto, colocar esta tecnologia na mão das pessoas, da academia, das empresas. Hoje em dia, se vocês forem ao Bing e ao Copilot, existe uma versão gratuita que permite fazer muitas destas coisas, permite gerar imagem, permite gerar texto. E depois também permite colocar isto na mão das empresas. Este é um projeto um pouco mais empresarial, que é criar soluções para as empresas. Eu acho que esse tema da democratização é o segundo tema, a inovação. É que, na verdade, isto vai muito além do OpenAI e do ChatGPT. Nós hoje em dia temos mais de 1400 modelos, muitos deles de open source, disponíveis para as empresas pegarem e desenvolverem esses modelos. E o BP, por exemplo, está a fazer isso e pode falar um bocadinho sobre isso, porque não quer monopolizar o debate. Mas é muito isto, democratizar, inovar, e o terceiro vetor, que é fundamental, é preparar as pessoas com skill, com as competências para isto. Na verdade, nós vamos viver num mundo onde vamos ter que saber fazer as perguntas. Não é simplesmente decorar os menus do Office ou do portal, é perguntar, pedir o que é que nós vamos fazer. E para isso temos que ter competências para conseguir tirar o máximo partido destes modelos. Eu acho que esses são os dois pilares fundamentais. Muito bons. Vamos passar agora aqui mais para o lado de imersão no turismo, dos impactos que a inteligência artificial pode ter na nossa competitividade, Sérgio. Bem, antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e queria começar por dar os parabéns ao Filipe pela apresentação e pelo projeto que ajuda, pelo menos a mim, eu há muitos anos que sigo tecnologia e muitas vezes quem me conhece nestas rondas sabe que muitas vezes olho para tipos de apresentações de novas tecnologias com um sentimento de frustração. Temos as tecnológicas a vender-nos o que eu sonho, depois nós vamos para o escritório e vamos começar a perceber se isto dá para fazer, na verdade ainda não é agora. Falta mais qualquer coisinha. E aquilo que o Filipe hoje conseguiu de uma maneira muito simples e muito rápida, mostrar é isto funciona e está aqui. E eu acho que a diferença da inteligência artificial para muitas de outras tecnologias é rapidamente se percebeu, e percebemos todos, empresas, mas percebemos todos os utilizadores, como é que com o acesso a uma ferramenta gratuita que está disponível para todos, conseguimos fazer perguntas e conseguimos resolver problemas da nossa vida. Eu acho que essa interação empresarial, mas sobretudo por parte do utilizador, tem um impacto muitíssimo significativo, que no caso do turismo tem múltiplas aplicações possíveis. O exemplo que o Filipe mostrou aqui é algo que andamos a perseguir no turismo há muito tempo e que é o mantra de quase todos os marketeers, que é como é que vamos personalizar a experiência. E estas ferramentas permitem-nos afunilar aquilo que são as minhas escolhas e chegar a um destino e conseguir fazer uma coisa que é lidar com o ecossistema quase em tempo real. E esse é o problema que nós temos para resolver, ainda não está resolvido, que é como é que eu chego a Miranda do Douro e, para além de ter informação sobre os palmiteiros, e acho que o vosso roadmap futuro é interessante desse ponto de vista, que é, by the way, eu gostava de visitar o museu, by the way, posso comprar bilhetes, by the way, quais são os restaurantes onde eu posso experimentar a comida autêntica e a costa mirandesa e, no fundo, trazer para o ecossistema de uma maneira muito simples para que as pessoas consigam consumir. O tempo é o recurso mais escasso que vamos ter e quando estamos em férias, ele também tem que ser especial e tem que ser maximizado. E eu não tenho disponibilidade para estar 2 horas à espera. Mas podemos, com isto, utilizar e levar isto para outros layers de produtividade das empresas. Que é, há aqui um trabalho, e portanto isto não é plug and play, há aqui um trabalho de organização de dados internos, de digitalização das nossas empresas que é preciso fazer e que está por fazer. Ou seja, como é que eu consigo transformar e fazer uso da informação que eu como empresa tenho e transformar isso em serviço acionável perante terceiros e poder comercializar. E esse é um trabalho que é por fazer na área dos dados, e nós no Turismo Portugal temos a área dos dados e pugnamos pela utilização de dados no setor. Há hoje ferramentas com inteligência artificial, com o ChatGPT e com outras ferramentas que a Microsoft disponibiliza em que eu consigo acelerar o meu tempo de resposta de forma significativa e poupar recursos e conseguir fazer mais coisas, que acho que é um desafio que todos temos à volta da mesa. E, portanto, se pensarmos nisto, eu conseguir ter tecnologias de reconhecimento facial que aceleram a forma de interagir com os meus clientes. Quer dizer, há um mundo de coisas e eu acho que há uma agenda toda ela de aprender, e eu acho que esse é um desafio que vos deixo a vocês, connosco podemos fazer isto, e o Nest tem que ser um parceiro essencial
desse processo, que é de construirmos aqui uma agenda de dar ao nosso setor a informação de como é que podem usar. Porque a tecnologia é fabulosa, mas nós temos sempre um gap da adoção. É a capacidade de nós explicarmos a uma PME que tem 2,5 pessoas em média como é que pode usar isso sem ser uma agenda que vai consumir metade do seu dia de trabalho. Esse é o nosso desafio do nosso lado, conseguimos transformar isto e pôr isto ao serviço de quem precisa de utilizar e como é que conseguimos, e eu não podia deixar de dizer isto, que temos uma solução que foi desenvolvida no interior e que é importante a democratização provada como facto. Isto está à disposição de qualquer pessoa em qualquer sítio do país, portanto não precisamos estar junto dos grandes centros tecnológicos ou junto das grandes empresas para poder fazer, está na mão de todos nós. Temos aqui uma agenda de capacitar as pessoas para poder perceber rapidamente como é que podem adotar. No teu papel de governance também do próprio Turismo em Portugal, que papel, e dentro da própria instituição, onde é que tu achas que a inteligência artificial vai ter agora, no presente e futuro muito próximo, um impacto visível? Bem, os que me conhecem também sabem que eu gosto de perguntar. Portanto, a inteligência artificial, o ChatGPT, é algo que nós já estamos a usar em várias áreas de negócio no Turismo de Portugal. Umas vamos já fazer a produção, neste momento estamos a criar uma knowledge base para organizar um conjunto de informação que nós temos disponível no nosso escritório, nas nossas 25 equipas em todo o mundo, trazê-la para o sistema e rapidamente podermos ajudar nós a respondermos mais rapidamente aos milhares de pedidos de informação que temos dos nossos parceiros, colocá-la no nosso portal TravelBI como uma ferramenta de consulta. Eu quero saber tudo o que existe na base de dados do Turismo de Portugal sobre enoturismo e com 2 cliques se poder gerar. Transformação. Portanto, conseguimos fazer essa dimensão, portanto, melhorar o serviço que damos às nossas empresas, investir em algo que temos estado a tentar fazer e ainda não conseguimos chegar, que é ter modelos preditivos e, portanto, em cima dos nossos dados e toda a nossa informação disponível, conseguimos prever com alguma accuracy o que é que vai acontecer nos próximos meses no setor do turismo. E depois outra área onde vamos neste momento também começar, que é vamos usar em tudo que é informação que damos ao nosso cliente. Nós temos milhares de empresas que depois do Covid ficaram nossas fãs e nós não é fácil responder em tempo real a tantas solicitações que temos e, portanto, ter uma ferramenta que nos permite 24/7, que as pessoas não têm muitas vezes o tempo de preparação dos seus projetos, o tempo da sua procura, que vai muito para além do nosso horário de trabalho. Podemos ter uma ferramenta 24/7 que permite às nossas empresas obterem informação e poderem aceder aos nossos serviços o mais rápido possível em termos de utilização. Eu diria que há aqui para nós um roadmap muito interessante. Gostávamos de experimentar o desafio que fica para a Microsoft, como é que isto nos ajuda e como é que isto pode ser testado num piloto a acelerar o nosso tempo de resposta de análise a pedidos de apoio financeiro aos nossos projetos. É uma área onde investimos muito, onde convidamos as nossas empresas e as nossas empresas também têm aqui oportunidades de, através das nossas linhas de apoio, investir em projetos desta natureza. Temos uma linha dos territórios inteligentes que está aberta e que financia tipos de iniciativas desta natureza e nós temos um desafio que é quando queremos financiar cada vez mais projetos com um time to market cada vez mais rápido, e a inteligência artificial também tem que nos apoiar, ou tem que ser capaz de nos apoiar em acelerar alguns processos que ainda são burocráticos e que podem ganhar muito com este processo. Portanto, acho que do meu lado era mais ou menos isto que está em... Eu já agora, e aproveitando essa última fase, estes projetos que nós estamos a tentar replicá-lo através de uma candidatura cultural, precisamente para, neste caso, para o CIM TTN, ou seja, para os 9 municípios de Trás-os-Montes conseguirem ter soluções deste género. Aproveitando essa deixa. Não, eu não resisto a comentar porque o tema é mesmo esse. Ou seja, eu acho que para onde temos que caminhar enquanto país é para a associação de regiões, porque o turista, quando sai de Mirador e vai para o concelho do lado, vai querer continuar a ter a mesma experiência, não quer cair no vazio logo a seguir e dizer, pá, agora não acontece nada. Ontem tive uma conversa aqui com
o meu amigo Miguel Barbosa, que dizia que estava à procura de uma informação sobre 2 ecopistas. Por acaso são 2 municípios diferentes, uma está totalmente digitalizada, está totalmente mapeada, e parece que o caminho da bicicleta termina quando se muda de concelho. O turista não quer saber qual é o concelho onde está, com todo o respeito. E, portanto, temos que ter esta capacidade de cooperar entre municípios para dar uma melhor experiência e perceber que todos ganham nos consumos. E, portanto, eu acho que essa é a questão da bola de neve. Completamente. Somos um país tão pequeno, não há razão nenhuma para que isso se limite a experiência do que nos diz. Bom saber do contágio, o efeito de contágio que já está a ter. Muito bem. E pegando também na deixa que o Manel deu ainda há pouco para conversar aqui com o Ricardo, porque a banca, de modo geral, também é referência na adoção e é early adopter dos primeiros e que depois dá seguimento, ou muitos outros depois dão seguimento. Gostava de ouvir um pouco da vossa experiência também na utilização da inteligência artificial, obviamente, na melhoria dos serviços e demais, enfim, práticas internas. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite e é bom estarmos aqui todos rodeados de BPI também. Vamos ver, eu gostava só de fazer um apontamento antes de entrar no tema do que é que estamos a fazer com a inteligência artificial, que acho que se aplica a esta conversa que estamos a ter, que é o seguinte: a inteligência artificial já existe há uns anos, eu diria sobretudo de 2010 para cá. A inteligência artificial, sobretudo a preditiva, já existia e muito poucas empresas se dedicaram a transformar-se com ela. E a banca, se hoje é um adopter já generalizado, quando olhamos, por exemplo, uma Amazon, verificamos que em 2000 os bancos tinham uma riqueza de dados imensa sobre os seus clientes e não faziam nada com ela. E não fizeram durante muito tempo. E uma Amazon com poucos dados, porque deu privilégio à inteligência artificial, tornou-se o retalhista que hoje conhecemos e transfigurou o mercado do retalho. As editoras de música tinham imensa informação sobre o mercado de música, mas quem transformou o mercado de música foi Spotify. E nós encontramos vários exemplos, e posso dar alguns até portugueses, por exemplo, a FeedDesign, a fraude, ou seja, é possível pegar na inteligência artificial e criar uma transformação completa da forma como se presta um determinado serviço. E isso leva-me aqui a um tema que é transformação e estratégia. É preciso querer. Há uma expressão inglesa que costuma-se utilizar nestas coisas, que é strategy always comes first. Nós falamos muito da tecnologia e somos todos aqui crentes e utilizadores diários, mas sem estratégia e sem querer não é possível transformar. Obviamente que a inteligência artificial generativa e esta evolução recente está a tornar cada vez mais simples por um lado e menos custoso em termos de investimento adotar a inteligência artificial. Isso faz uma grande diferença, sobretudo para as empresas pequenas e médias que não têm um enorme orçamento para fazerem essa transformação. Mas o querer continua a ser fundamental. E aqui volto à banca e ao BPI em particular. Porque quando nós pegamos a inteligência artificial e olhamos para um banco, a palavra transformação é fundamental. E para isso a tecnologia é muito importante, mas não é suficiente. Nós precisamos dos modelos, mas precisamos que haja uma visão estratégica sobre como reinventar um conjunto de funções, porque os modelos, de regra geral, não transformam funções. Eu ontem falava com o Karim, que é um professor da Harvard Business School, especializado em inteligência artificial, e ele dizia 90% da dificuldade está no change management. A banca tem, obviamente, um potencial enorme. Nós, no BPI, estamos focados em 4 eixos fundamentais. O primeiro é o eixo de personalização do serviço ao cliente. Começando por aqui, quando o digital veio para a banca, os bancos interpretaram o digital como sendo uma reinterpretação da sua forma de vender tradicional. E como é que era a forma de vender tradicional? Pegavam nos diferentes produtos que tinham e empurravam esses produtos através da sua rede de vendas. Isto era o que o banco fazia antes do digital. O digital, no início, achavam que o iam fazer de forma mais intensa e mais barata, porque mandar um mail é mais barato por pessoas a telefonar ou visitar clientes. Mas foi um erro porque os clientes ficaram inundados de coisas que não lhes interessavam e com isso perde-se qualidade de engagement. A inteligência artificial permite-nos, com os modelos de propensão de venda, com os modelos de propensão de chamado churn ou cancelamento de produtos do cliente, de propensão a depósitos, a envolvimento com o banco, permite-nos
pegar nessas comunicações e fazê-las muito mais contextualizadas. Falar com um cliente no momento em que ele de facto tem uma propensão com crédito ao consumo. Falar com um cliente, usando o exemplo do turismo, em que ele tem uma propensão para um seguro de viagem porque ele vai efetivamente viajar e os modelos ajudam-nos a detectar esse momento específico. Isto permite que eu não mande 500 e-mails ao cliente, mas mande 10, mas são 10 que vão, regra geral, muito mais próximos do momento em que o cliente precisa do banco. E aí sim ele habitua-se a ver os SMS do banco, ou os e-mails do banco, depende, cada cliente depois tem a sua... Há modelos para definir o melhor canal de contacto, a melhor hora de contacto, tudo isso ajuda a personalizar e a tornar relevante a forma como o banco chega ao cliente. O segundo eixo, o banco é um negócio de confiança. A confiança é risco, portanto as pessoas põem dinheiro no banco e a primeira grande preocupação, e vimos recentemente na crise bancária que o BPI atravessou incólume e sereno, mas as pessoas querem ter certeza que o dinheiro está lá e que não há nada de problemático com o seu dinheiro. Portanto, a inteligência artificial tem um potencial enorme para avaliar risco melhor do que as técnicas utilizadas anteriormente. Vou-vos dar um exemplo concreto de uma coisa que fizemos no BPI este ano. Um modelo para detectar antecipadamente, com 180 dias de antecedência, se os nossos clientes vão ter problemas, ou seja, se vão entrar em cumprimento de alguma maneira. E este modelo permitia detectar 55% das pessoas ou empresas que vão entrar em cumprimentos para os 180 dias, concentrando isto em 2-3% dos clientes totais que têm crédito ativo. Ou seja, enquanto antigamente para descobrir não era possível descobrir, e se nós quiséssemos fazer alguma coisa antecipadamente não era possível fazer nada, porque não sabíamos quem eram, agora é possível ir ter com um conjunto de clientes e ter uma conversa antecipando, procurando apoiar, procurando perceber. Alguns o modelo acertou, outros o modelo não. Costumo dizer, a inteligência artificial, há uma diferença entre a inteligência artificial e o Harry Potter. Portanto, a magia é Harry Potter. A inteligência artificial torna isto muito mais preditivo, mas não é magia. E, portanto, avaliação de risco, compliance. Os bancos hoje têm atividades de compliance, significa que temos alertas por tudo quanto é lado, os reguladores controlam. Muitos destes alertas levam a que determinadas pessoas no banco estejam 99% das vezes a ver coisa irrelevante. Não quer dizer que não seja importante irem ver, mas 99% das vezes aquele alerta falha, não era relevante, não havia risco. E os modelos de inteligência artificial permitem fazer isto muito melhor porque reduzimos os falsos, chamados falsos positivos, em 60%. E muitas vezes até melhoramos a performance daquela atividade. Um terceiro eixo muito relevante é o que nós chamamos Document AI. Um banco e muitas empresas vivem com documentos, mas um banco em particular porque os reguladores obrigam-nos. E tem de ser, porque faz parte da... E obviamente que hoje é possível fazermos autenticações digitais, mas vamos lá ver, quando se é um banco universal com 1,5 milhão de clientes particulares ou com centenas de milhares de empresas, os clientes híbridos são a maioria. Ou seja, uns podem ter uma parte em autenticação digital, mas continuavam muitos documentos. E isto permite o quê? Nós conseguimos hoje, estamos este ano a industrializar esta frente. Imaginem que querem um crédito de habitação e que entregam ao banco os documentos que o banco vai ter que guardar. Mas agora já não tem que fazer praticamente mais nada. Porquê? Porque o nome está lá, a morada está lá, as certidões descrevem qual é que é o imóvel que querem comprar. E, portanto, é possível com o Document AI extrair esta informação toda com um grau de precisão elevadíssimo. Obviamente, quando não é total, aparece um ser humano a validar e a completar, mas poupando aqui 70%, 80% do esforço tradicional e melhorando novamente a qualidade do processo. Significa que um processo de crédito de habitação pode transformar-se num processo de minutos, coisa que era totalmente impossível antes do advento da inteligência artificial. Finalmente, a inteligência artificial generativa, que é esta que tivemos aqui a ver, baseada em modelos que são os Large Language Models, como é o caso do ChatGPT. De facto, temos uma parceria, o grupo CaixaBank com a Microsoft e nós, BPI em particular, também. E aqui, basicamente, há um mundo, eu acho que concordo com o que o Manuel disse, nós estamos aqui no princípio de um mundo de aplicações. Eu acho que, por um lado, é necessário fazer as coisas bem. Estava a ver aqui o exemplo de que a informação tem que estar curada, isto não é, de repente, o ChatGPT não nos substitui integralmente, sobretudo se queremos fazer casos de uso industrializados, de alta qualidade,
Agora, permite, de repente, fazer isto em modo conversacional, com linguagem natural, pôr os clientes a interagir com um grau de qualidade com o banco que não era possível antes. Portanto, nós estamos no princípio desse caminho, estamos a trabalhar casos de uso de helpdesk, contact center, reclamações. Há aqui depois outros, menos evidentes, se calhar para as pessoas que estão menos por dentro disto, mas é incrível como a parte de geração de código é totalmente transfigurada com estes modelos. Por exemplo, nós temos sistemas nos bancos dos anos 70, quando queremos contratar alguém que sabe programar COBOL, que é um sistema, uma linguagem de programação muito antiga, ainda não estamos a acabar a palavra, já a pessoa fugiu, nem pouco mais ou menos. Mas a realidade é que os bancos precisam de programar ainda em COBOL, têm sistemas nessa linguagem. Mas hoje é possível programar em Python e estes modelos traduzirem isso para linguagem, ou outro tipo de linguagem. É possível pegar em programas dos anos 70 que não têm catálogo, ninguém sabe o que é que aquilo faz, e quando alguém tem que fazer um update, está tudo a rezar. E é possível pegar naquela codificação e pedir ao modelo para nos dar um catálogo do que é que lá está descritivo dessa. Portanto, também aí nós estamos a trabalhar já nessa área, é possível fazer coisas absolutamente extraordinárias, reduzindo recursos são caros, mas sobretudo fazendo melhor coisas que, mesmo com recursos, não eram fazíveis com qualidade antes. Portanto, isto são os 4 eixos principais em que estamos a trabalhar e completando com a ideia do princípio. Nós não estamos a fazer só modelos. Tipicamente, no nosso centro de excelência, quando nos pedem um modelo só, nós dizemos que não atendemos esse cliente interno, não damos. Temos que ter as áreas disponíveis para fazermos os modelos, mas depois olharmos para o modelo de negócio e reinventar. Por exemplo, naquela parte que estava a explicar dos modelos preditivos, nós estamos agora a lançar 2 grandes iniciativas de Change Management agora. A coreografia comercial dos balcões foi toda reinventada, de forma a que o comercial que está no balcão tenha logo a identificação de quais é que são os clientes da sua carteira que têm maior propensão para cada coisa, o que implica que ele seja mais proativo em endereçar esses clientes utilizando a inteligência artificial. Mas agora tem coisas que não tinha, que é, ele sabe que aquela pessoa tem uma propensão, por exemplo, com crédito ou consumo elevado, e recebe explicabilidade, que é a identificação dos fatores que naquele cliente em concreto provavelmente justificam ele ter elevada propensão. Permite criar uma conversa logo muito mais personalizada. E estamos a fazer o mesmo nas jornadas digitais, como vos disse. Antigamente a banca vendia os seus produtos, não é, contra objetivos comerciais apenas. Eu costumo dar a imagem do Braveheart, quando ele grita Freedom e vai a cavalaria toda a tentar vender, os cavalos todos desenfreados, e isto vai-nos permitir rever as jornadas digitais este ano de uma forma em que vamos contactar menos clientes, mas com muito mais qualidade. Muito mais qualidade. Muito bem, obrigado, Ricardo. Ouvimos aqui falar de várias perspectivas, vários âmbitos, sobre todos os predicados da inteligência artificial, e em jeito até de preparação para poder estimular aqui uma conversa interessante, fui-me dando conta e algumas palestras e coisas escritas sobre a relação entusiasmo e medo que a inteligência artificial gera. Eu acho que podemos fazer aqui um momento muito interessante de partilha de opiniões pessoais e de experiências que explora muito esta questão do entusiasmo e medo, porque também há muita coisa, obviamente, que precisa de ser preparada para que tudo isto funcione em pleno. Por isso gostava que abordássemos questões como os benefícios em concreto, mas também os riscos, tendências e desafios, como muito se fala sobre a questão do emprego, o desemprego, a democratização ou não do acesso e sobre a ética. E por isso vou lançar aqui alguns factos ou algumas informações que eu achei interessante na minha pesquisa para vocês debaterem, discutirem, discordarem, enfim. Começando aqui com uma pessoa com uma posição de vice-presidente numa empresa tecnológica muito importante a nível mundial, em Basileia português, diz algo como a inteligência artificial é mais prótese cognitiva do que um exterminador implacável. Mas outra pessoa também portuguesa muito importante, aqui do professor do Instituto Superior Técnico, diz o seguinte: parece muito provável que no futuro haja destruição de emprego em grande escala. O que é que vos parece? Isto também terá impacto no turismo, mas afinal a inteligência artificial é um anjo, é um vilão, ao contrário do que Confúcio disse ainda há pouco, se calhar a burrice analógica ainda vale mais a pena. Eu se calhar posso começar, porque é mais fácil, não vou meter em campos onde eu não domino. O tema da tecnologia e eliminar postos de trabalho é real em muitas indústrias. Se nós pensarmos no modo de produção industrial,
a robotização de um conjunto de atividades de uma empresa industrial, retirou postos de trabalho, se calhar migraram para a terceirização da economia. No caso do setor do turismo, acho que o paradigma não é visto assim, nem deve ser visto assim, porque nós, primeiro, somos uma indústria de pessoas para pessoas e a componente humana é absolutamente essencial. E aquilo que nós advogamos no Turismo de Portugal relativamente à utilização de tecnologia é permitir automatizar, robotizar, o que seja, tarefas que são menos relevantes do ponto de vista de contacto com o cliente e permitir libertar força de trabalho exatamente para esse fator que faz a diferença da nossa indústria relativamente a qualquer outra. É o poder ser excelente e, em vez de estar no balcão de check-in preocupado com 42 mil tarefas, que é tem que registrar os nomes do cliente, o cartão de identidade e cobrar a taxa turística e enviar os dados para o CEF e perceber se aquilo está bem registado no sistema que depois vai para o ENE. Eu estou a receber a pessoa e estou a poder ser owner do cliente pela primeira vez quando ele me chega por canais que eles sim são os donos do cliente. Quando eu tenho um intermediário como a Booking, que é o dono do cliente, quem sabe o cliente procurou, quando marcou, quantas vezes viaja, é a Booking. E é a minha oportunidade para ter alguém no front office, fazer um acolhimento próprio do meu cliente, conseguir extrair informação, permite depois a área operacional exceder do ponto de vista do serviço que presta e maximizar a experiência. Porque esse é o desafio que nós temos para reter clientes, para ter advocacy a seguir. Portanto, não se trata de substituir, mas trata-se de transformar. Eu acho que o Ricardo tocou aqui exatamente o ponto, que é transformar e levar as nossas equipas, as nossas pessoas que têm experiências de acolhimento, que sabem fazer isto melhor do que qualquer indústria. Não é por acaso que escolas internacionais de hotelaria, 50% das pessoas que saem para outras indústrias, é porque alguma coisa nós, no tratamento do cliente e na excelência do tratamento do cliente, sabemos fazer bem. Portanto, conseguir maximizar a utilização dessas pessoas, libertando as tarefas que podem ser perfeitamente desenvolvidas de uma outra forma que são e que não acrescentam valor à companhia. Eu acho que esse é o desafio que temos pela frente. E vai-nos permitir, há um desafio muito grande que temos pela frente, que é digitalizar os nossos negócios. Acho que esse é um tema muito crítico, perceber como é que encontramos uma forma muito rápida, muito acelerada de ter uma base de conhecimento das nossas empresas para que eu consiga gerir o meu cliente e conhecer o meu cliente. O que o Ricardo estava a dizer de conhecer os seus clientes no BPI, eu não ativo nenhuma porcentagem, porque ia ser uma porcentagem muito, muito pequenininha, da quantidade das empresas do setor do turismo que efetivamente conseguem, em real time, perceber que o cliente que entrou pela porta dentro tem este hábito ou aquele hábito, ou o contexto em que vem, se vem com a família, se vem em contexto profissional e o tipo de serviço que eu tenho que lhe dar tem que se alterar de uma forma radical. Está aqui, eu acho que é uma importância fundamental e eu não acredito que a componente humana saia de todo do setor como a área do turismo. Eu aqui também, já agora, nesse tema, eu também acho que de facto vai haver aqui uma movimentação de pessoas e de recursos para áreas que tradicionalmente não seriam tão utilizadas. O ponto fundamental aqui, que eu acho que é a grande transformação, é o trabalhar os dados. Cada vez nós temos mais dados, cada vez temos mais informação. E o que é que fazemos com ela? Prestamos a informação através da documentação ou vamos utilizar recursos tecnológicos diferentes. Portanto, estas áreas de engenharia de dados, da área de cientistas de dados, esta área de transformação de dados, eu penso que vai ser um ponto fundamental para o futuro, a análise de dados. Porque é a partir daí que nós podemos prestar serviços melhores. Portanto, eu diria que, no fundo, há aqui apenas uma movimentação de conhecimento das pessoas que têm que, no fundo, acompanhar estas novas tendências e apostar em áreas que são diferentes. Se vai diminuir a empregabilidade, eu penso que não, antes pelo contrário. O nosso exemplo aqui simples e concreto trouxe trabalho para mais gente, no fundo, tivemos de criar equipas aqui para criar conteúdos, para digitalizar, no fundo para fazer a curadoria da informação, ou seja, não diminuímos o trabalho, não diminuímos os postos de trabalho, mas pelo contrário, criamos dinâmicas distintas. Portanto, na minha opinião, há aqui uma mobilidade de conhecimento e, acima de tudo, os dados para mim são a área fundamental, porque, tal como um banco, tal como qualquer outra empresa, é isso que precisa, de facto, é ter uma fiabilidade da sua informação para poder tomar ações para eles próprios. Eu acho que, se permitem, nós temos que olhar para esta realidade de diferentes perspectivas, porque ela é multifacetada. Vamos lá ver.
do ponto de vista, os choques tecnológicos, até aqui, nós não sabemos o futuro, mas até aqui têm gerado mais emprego do que, quando se olha com uma perspectiva histórica um bocadinho mais alargada, têm gerado mais emprego. Foi assim que aconteceu com a Revolução Industrial, foi assim que aconteceu com a Revolução da Internet, portanto tem gerado mais empregos do que aqueles que tira. Os que tira porque uma determinada função pode ser feita de forma mais eficiente, ou há funções que passam a poder ser feitas que não eram passíveis de ser feitas antes. Eu acredito muito que nós não podemos misturar os problemas todos, porque senão não os conseguimos resolver. Portanto, e os engenheiros são bons conselheiros, tens que ir problema a problema, resolvendo cada um. As empresas têm de ser fortes, na minha opinião, competitivas. Significa que se nós estamos como empresa e podemos fazer uma coisa com menos recursos, nós devemos sempre priorizar fazer aquela função em particular com menos recursos. A empresa, sendo forte, vai eventualmente crescer mais. Crescendo mais, consegue pegar em recursos que estavam alocados a umas coisas e ter oportunidades para colocar noutras. Não podem misturar os temas todos. Não pode não resolver o tema da competitividade da empresa, porque já está a antecipar um problema que é o reskilling das pessoas. E, portanto, se nós misturamos os temas todos, não resolvemos nenhum e tipicamente a empresa vai perdendo competitividade e criamos um maior, que é, já não, nem para aqueles nem para os outros temos competitividade. E, portanto, eu acho que a inteligência artificial deve ser abraçada em toda a sua extensão no que toca a fazer as coisas de forma mais eficiente e melhor. E, portanto, e depois deve haver, obviamente, eu acho que as empresas, é o Estado, é a comunidade como um todo, deverá ter em paralelo programas de reskilling assim, fortes. Deve haver investimento significativo, porque, obviamente, os seres humanos são o princípio e o fim de todas as sociedades, e assim vai continuar a ser. E nós temos que ter pessoas motivadas, com funções dignas, com salários dignos, e, portanto, eu acho que olhar para a inteligência... Eu tendo a achar, muitas vezes confundo-se a inteligência artificial com outros temas. Vamos dar aqui, agora, noutra perspectiva que não tanto a económica, outro exemplo. A inteligência artificial é boa porque, por exemplo, os motores de recomendação passaram a ser muito bons. O YouTube tem um motor de recomendação extraordinário, a Netflix tem uma capacidade de nos influenciar que tipos de conteúdos ver espetacular. No entanto, o meu filho de 7 anos é viciado em Netflix, temos que controlar brutalmente as horas de visualização, senão fica aquilo é um vício total. Nós vamos a Netflix e não há uma função de controle de screen time. Não há, temos que ir por outros caminhos mais complexos. Pergunta, o que é o problema aqui? É a inteligência artificial ou é os reguladores por vezes não terem o poder de chegar à Netflix e para que façam o favor de pôr uma função de controle de screen time? Porquê? Porque isso é relevante para a educação das crianças todas na sociedade. Outro exemplo, o Facebook tem inteligência artificial por quanto é lado, da maneira como as pessoas se cruzam e aparecem recomendações de amigos, como o algoritmo difunde as mensagens. E depois temos o tema dos fake news e do impacto que isso tem nas democracias, designadamente na americana, teve já significativo. Eu no outro dia li um artigo do especialista do New York Times que dizia assim: alguém pensou em obrigar o Facebook apenas e só a isto? Pode haver, eu não tenho que usar o meu nome pessoal, posso usar um pseudónimo, mas cada pessoa que está no Facebook tem a obrigatoriedade de ser uma pessoa concreta, real e existente, ou seja, tem que provar que existe e que é aquela pessoa. Isso provavelmente acabava com 95%, 100% se calhar dos fake news que andam para aí, dos perfis falsos e toda a atividade. Portanto, o problema é a inteligência artificial, ou é, como ontem dizia esse professor de Harvard, é não termos vigor suficiente para pôr regras para acabar com o mau uso. Ponto final. Há um mau uso que, entanto, apareceu, está detectado e tem formas às vezes simples de acabar com ele. Agora, se nós andamos aqui a disfarçar, obviamente a inteligência artificial vai sendo utilizada pelos vilões também, é um facto. Mas o ponto é que nós às vezes há regras simples que podiam mudar muito o panorama do mau uso da inteligência artificial. O bom uso, eu acho que é evidente por si mesmo, olhando para o ChatGPT e olhando, pensei na medicina. A medicina está a ser totalmente transfigurada pela inteligência artificial. A qualidade de diagnóstico que os modelos estão a trazer é imparável. Eu tenho dúvidas que a medicina daqui a 10 anos vai ser outra medicina. Ricardo, o que estás a dizer também leva-me a uma para outra. Trazer aqui mais polémicas, pareciam que estas polémicas a gente vê, não é? As luzes e as sombras. Que é o deepfake, já falámos, acho que foi bastante interessante, mas por exemplo o lado da ética, não é? Que é o prover a própria máquina, que aí muito dificilmente poderemos responsabilizar sobre o que está a dizer. E já todos ouvimos falar daquelas questões de moral e ética, do famoso dilema, não é?
de um carro de auto-driving, portanto que faz a sua condução por conta própria, utiliza a inteligência artificial e depara-se com a situação de atravessar uma estrada e eventualmente matar 4 pessoas que estão a atravessá-la, ou desviar o carro e bater contra um muro e eventualmente as pessoas que estão dentro do carro morrerem. Portanto, as questões da ética começam a surgir muito em relação ao prover as máquinas de um senso de direção e de tomada das decisões e até onde é que isto pode ir. Esse é um excelente exemplo, pegando direto, porque quando nós comparamos a inteligência artificial, temos uma exigência sobre ela, muitas vezes, que se calhar, já vou dar exemplos, é diferente da que temos sobre nós próprios seres humanos. Os carros autónomos, os dados estatísticos que existem revelam que os danos que causaram, incluindo magoar pessoas e mortes, incomensuravelmente inferiores àquilo que nós, seres humanos, provocamos quando guiamos um carro. Eu agora recentemente estava a ver um paper da JP Morgan, que tem milhares de pessoas em torno da inteligência artificial, é o banco que tem mais inteligência artificial, porventura, no mundo, e que eles estavam a testar o ChatGPT para possível utilização nos seus contact centers. Mas a primeira coisa que foram fazer foi medir a precisão das pessoas no contact center. Surpreendentemente é 93%, não é 99%. Portanto, falham pessoas no contact center, dão informações erradas aos clientes sobre aquilo que são as regras ou as condições de utilização do banco. E, portanto, é contra isso que temos que medir. Ou seja, de facto temos que medir. Se os modelos forem piores do que isso, seguramente não os queremos. E se forem melhores, tem que se legislar nesta matéria. Sim, eu acho que sim, embora se calhar a União Europeia orgulhosamente diz que é o grande produtor de legislação de inteligência artificial do mundo, quando não temos cá em Portugal nenhum grande, em Portugal, na Europa, com exceção da Mistral, um grande player de inteligência artificial. Portanto, eu tenho aqui sentimentos contraditórios sobre esta enorme intensidade com que a União Europeia ataca a regulamentação antes sequer das coisas existirem. Ontem dava um exemplo. Será que se o Ford T de 1908 tivesse sido amplamente regulamentado, que os automóveis tinham surgido? Como acabaram por surgir? Ou seja, quando é que surge a necessidade da regra de trânsito? É quando já há carros por tudo quanto é lado? Ou é quando aparece o primeiro? Vamos precisar aqui de um conjunto de regras e podemos logo formar grupos de trabalho para... Eu acho que sim, atenção, não estou aqui a desvalorizar, estou a dizer é que há um equilíbrio entre fazer e estar. Eu acho que a ética é incrivelmente importante, sobretudo nas pessoas que estão a fazer. Nós temos a certeza de que determinados dados não devem ser utilizados, determinadas situações não podem ser provocadas. Se, como agora saiu no AI Act, é cada vez que fazemos um modelo temos que fazer um assessment de como é que aquilo viola direitos humanos, há uma fronteira entre a burocracia e aquilo que é pragmatismo, o que é uma real preocupação ética que às vezes é difícil de definir. E estas situações de mudança também podem causar algumas tensões entre quem tem conhecimento e não tem. E aqui uma pergunta para o grupo também, gostava também de ouvir, por exemplo, o Manel ou o Sérgio sobre este ponto de capacitação e de como é que a gente pode evoluir e não deixar ninguém para trás. Posso começar? Essa é uma preocupação que nós temos há muito tempo. Faz parte do nosso DNA de trabalho, temos a formação como um elemento central da nossa atividade. E quando toca a tecnologia, eu há pouco falava disto, é absolutamente essencial. Ou seja, elevar a literacia digital das empresas, das pessoas que trabalham nessas empresas, é absolutamente essencial para que haja uma compreensão do potencial que a tecnologia tem e como é que eu a posso incorporar. Muitas vezes o tema de algumas tecnologias que nos aparecem é que ninguém nos consegue explicar como é que eu posso aplicar aquilo. E às vezes são coisas que podiam ser muito úteis, às vezes também não. E isto, nós somos inundados por tecnológicas, não é o caso, mas há muito em que nos vêm vender tudo o que é possível. E raras vezes chegam ao pé de nós e nos dizem: eu estudei o seu negócio,
eu estudei aquilo que é a sua atividade. E eu acho que esta tecnologia pode servir a fazer isto, e tem este caso, este, e que fizeram uma coisa similar. E aquilo que eu e as empresas não são diferentes da nossa perspectiva sobre o tema é, quando eu tenho este roadmap à minha frente, a minha propensão a perceber se aquilo é útil ou não ao meu negócio, se aquilo faz match ou não faz com a minha estratégia, e se eu sou ou não capaz de implementar, é incrivelmente superior. Agora, se eu nem sequer sei o que é que aquilo faz, metaverso, e vemos esta discussão N vezes, e são poucos os casos, é um caso que conseguiu fazer, mas quantas talks de metaverso houve e quantas pessoas é que perceberam efetivamente no seu negócio como é que podiam utilizar aquilo para crescer e para ser mais competitivo? Portanto, há um trabalho que eu acho que tem que juntar tecnológicas, tem que juntar universidades e centros de investigação e tem que juntar o ecossistema das empresas. E muita atenção às pequenas. 98% das nossas empresas são micro e pequenas empresas. Como é que nós conseguimos descodificar? Primeiro chamava-se transferência de conhecimento. Isto de repente ficou uma coisa tão etérea e tão científica que não chega a um outro nível. E como é que conseguimos descodificar estas pequenas coisas e perceber? Temos aqui aceleradores, porque também não é passarmos, porque muitas vezes quando pensamos em tecnologia é eu tenho N problemas e vou implicar isto e vou ficar sem problema nenhum. Também não pode ser assim, ou seja, temos que perceber que há um progresso na adoção e na melhoria contínua das nossas empresas. E vamos, aos poucos, resolvendo aqueles que são os nossos problemas e não é one shot. E, portanto, se não é, estamos a ver isso mesmo. Eu subscrevo tudo isto, realmente, e só dar aqui 2 ou 3 notas. Relativamente à Europa, obviamente, balancear a relação com a inovação não é fácil, mas não podemos estar só no lado. Nós escrevemos muito o que é feito ao nível da relação, o GDPR é um excelente exemplo, mas depois é o tema da inovação. É preciso balancear essas 2 coisas. Eu acho que a melhor forma de balancear, e respondendo à tua pergunta, que é o tema central, são as competências. Não há dúvida nenhuma que são as competências. A melhor forma de nós estarmos despertos para os riscos e para as oportunidades do ponto de vista da tecnologia é conhecer a tecnologia. Acho que esse hoje em dia é o tema central, é explicar às pessoas o que é que a tecnologia pode fazer, quais são os riscos, quais são as oportunidades. E não é só uma questão tecnológica, é uma questão de ética, é uma questão de use case, é uma questão de aplicação, portanto, é muito mais amplo do que explicar o que é um algoritmo de machine learning ou de inteligência artificial. Eu gosto sempre de provocar as pessoas, quando falamos da pergunta anterior, se nós vamos ser substituídos, dizer que nós não vamos ser substituídos por inteligência artificial, mas vamos de certeza ser substituídos por pessoas que sabem usar estas ferramentas de inteligência artificial. E muito do que a Microsoft está a fazer no mercado, e o tema do Copilot, de certeza já ouviram falar, é colocar ferramentas para amplificar aquilo que nós conseguimos fazer. Portanto, uma pessoa que hoje em dia consiga pegar num Copilot para criar uma apresentação, ou uma proposta, ou já uma campanha de marketing, com estas ferramentas, e 1/3 do tempo que uma pessoa que não sabe usar, vai ser completamente diferenciada no mercado. E, portanto, a nível pessoal, e vocês tocaram nas empresas, portanto eu não me vou repetir, a nível pessoal é fundamental nós capacitarmos para isso. Não tenho dúvidas nenhumas que, à medida que nós formos avançando, tal como se calhar há 5 anos atrás era fundamental sabermos usar todos o Excel, daqui por 5 anos é fundamental saber usar estes algoritmos, saber fazer prompts, saber fazer perguntas, dar instruções. Partilhar outra coisa que eu também acho que é muito relevante, que é quais são as competências do futuro. O Fórum Económico Mundial não fala apenas das competências tecnológicas. As 2 primeiras competências é o pensamento crítico e o pensamento analítico. E em terceiro vem a literacia digital. O ano passado vinha Big Data, Machine Learning, vinha tudo lá em cima, tudo o que era tecnológico. Nós voltámos atrás para perceber o quanto as características humanas de pensamento crítico, e porque o pensamento crítico, estes algoritmos alucinam, eles mentem, e mentem de uma forma super eloquente. Portanto, nós temos que ter essa capacidade crítica de olhar para lá e perceber que aquele poema que vimos há pouco não é do Luís de Camões, foi inventado. Não é? Eu acho que, mais uma vez, o tema de nós entendermos a tecnologia é fundamental. O segundo dado que eu vos dou, que eu acho que é muito relevante, e é um estudo internacional feito em 31 países, é que, na verdade, hoje em dia, mais de quase metade das pessoas sentem algum tipo de ameaça pela inteligência artificial. Mas quando lhes perguntamos se estão dispostas a delegar o trabalho que fazem atualmente com a inteligência artificial, 80% diz que sim. Porque, na verdade, não sei se vocês têm essa noção, nós na Microsoft temos essa noção, nós somos bombardeados com informação. Nós chegamos a uma altura da nossa vida profissional
em que não conseguimos digerir toda a informação que nos chega. Esta tecnologia vem e pode realmente ajudar-nos a ser muito mais produtivos. E esse estudo nós chamamos isso do conceito da dívida digital, que está a aumentar. Aquilo que nós conseguimos preparar e que nos chega, não conseguimos fazer. Eu acho que esse é o tema fundamental. E por último, dizer-vos, obviamente, nós vamos estar a competir no mercado onde as pessoas que sabem usar estas competências não é só por temas de produtividade, é por temas de criatividade. O que nós conseguimos fazer hoje em dia, escrever um texto, criar uma imagem, criar um vídeo, como vimos recentemente com o novo algoritmo da OpenAI, já havia mais, isto vai mudar radicalmente, vai elevar as nossas competências. A média não é só de alguns, é a média das nossas competências. E, portanto, se há uma mensagem-chave que eu tirava daqui para todos, é apostar na aprendizagem, é apostar nas competências, no upskilling, no reskilling, no que seja a nível individual, seja nas empresas. Acho que isso nos vai possibilitar avançar no futuro. Estamos já mesmo no final, mas sim. Eu só queria dizer uma coisa. Estava a fazer o desafio da componentização na vertente de inovação, mas realçar, obviamente, por exemplo, nos bancos, a cautela que vai prevalecer sempre sobre qualquer outro valor. Nós tentamos trabalhar com os nativos em alta escala, ainda não há, eu diria, praticamente lá pelo mundo, grandes utilizações industrializadas. Porquê? Porque não vamos correr riscos de haver alucinações. Portanto, este é um ano em que isto explodiu. Estão em teste um conjunto de metodologias para garantir que os riscos são anulados e na banca isso tem que ser, isso é sagrado. Agora, estamos a trabalhar nisto. Portanto, o meu ponto aqui, eu queria ser claro quanto a ele, não é pôr a ética de lado, não, a ética é importantíssima, é sempre um grande desígnio a cumprir, mas experimentem, ou seja, ponham equipas a fazer, porque senão nunca lá chegarão. E isto permite um dia fazer com o risco neutralizado. Precisamos é de aprender como e aprender só a fazer. Depois estou no último, que é uma visão pessoal sobre uma coisa que tocaste e que eu acho muito importante. A inteligência artificial faz um aumento ao output intelectual e à produção do ser humano enorme. Mas como o Manel bem realçou, o espírito crítico, a capacidade de pensar bem é excelente. Todos nós, os nossos filhos, ou quem tenha filhos, quem tenha netos, eu diria, atenção, isto vai ser importante para eles também dessa maneira, ou seja, como forma de aumentar a sua produtividade intelectual e de trabalho, mas não acreditem que eles vão ter que estudar menos por causa disso, se calhar até vão ter que estudar mais, porque vão ter que ter mais espírito crítico, vão ter que estar mais preparados para fazer as perguntas certas e refugiar-se menos em atividades repetitivas, sejam elas de pensamento, até de pensamento, porquê? Porque o ChatGPT faz isso melhor. E, portanto, às vezes eu ouço as pessoas falar disto, dizendo agora as crianças têm que trabalhar exclusivamente com o ChatGPT. Não é verdade, da mesma maneira como nós não deixámos de fazer contas porque havia máquinas de calcular. E há testes em que as crianças não podem usar máquinas de calcular, aqui para treinar cálculo, porque senão nunca vão chegar a um determinado patamar de raciocínio matemático que lhes permite ir mais longe. Só essa advertência que eu acho que é bem importante. Muito bem. E valeu a pena. Queria aproveitar, já estamos mesmo no final. Se alguém da audiência tem uma questão, acho que podíamos rapidamente matar essa curiosidade. Alguém tem alguma questão em particular? Nenhuma? Foi a pessoa mais rápida, só teremos tempo para uma mesmo. Portanto, peço só. Espero que seja boa. Obrigado. Meu nome é Guilherme Dietz. Queria fazer uma pergunta em relação ao seu projeto. Com conhecimentos muito limitados. Assim como eu entendi, o chatbot que vocês estão a colocar tem uma base de dados própria. Porém, possivelmente, essa base de dados é limitada. Então, a minha pergunta é por que não coloca um widget, um chatbot normal, com acesso à internet e todos os dados da internet? Porque possivelmente tem mais informação, as perguntas são mais éticas que vão ser feitas. Então, eu penso que possivelmente essa base de dados vai, no final do dia, criar limitação. Posso dar uma nota só muito rápida, estamos a terminar. A ideia de ter uma base de conhecimento própria é porque, na verdade, muita daquela informação não está no chat GPT que conhece o mundo todo.
Portanto, aquele, na verdade, era um livro sobre os pauliteiros. Mas eu posso ter esta base de conhecimento e ir à base de conhecimento do resto do mundo, de juntar as duas coisas. Okay? Agora, eu quero é ter a certeza que há informação que não é pública ou não foi indexada pelo ChatGPT e que eu posso adicionar aqui. Na verdade, que eu até posso aumentar, de repente há mais 10 perguntas que não há respostas para elas e que eu vou na base de conhecimento e aumento essa informação. Portanto, eu tenho o ChatGPT sobre uma base de conhecimento própria, que eu giro, e sobre o resto do mundo. Na verdade, já posso ir no Copilot fazer perguntas sobre a Miranda do Douro. Agora, não vou ter o detalhe que tenho nesta base de conhecimento. E já agora, se nós hoje em dia formos ao motor de busca e fizermos uma pergunta sobre os pauliteiros de Miranda, vai ter respostas muito díspares. Qual é, de facto, a veracidade dessas respostas? É o que as pessoas colocam na internet. Nós aqui temos a garantia que a informação é curada e, portanto, só pretendemos mesmo prestar esse tipo de informação, mas podemos, de qualquer momento, se quisermos, abrirmos para o conhecimento geral. É uma excelente pergunta, não combinado, mas acho que remata muito bem para o final desta sessão. Só retirar aqui alguns pontos aqui muito fortes que saíram da nossa conversa, de que vivemos um ponto de inflexão. A Artificial Intelligence traz aqui uma aplicação múltipla para o turismo, sabendo que o tempo é um valor, enfim, não só para o turismo, mas para todos nós, seres humanos, o tempo é um valor muito relevante. Não é plug and play, isto requer algum trabalho também. Há muito, como vemos aqui o exemplo, de curadoria das informações, os dados. É fundamental termos essas competências também para conseguir tirar o real partido de que a inteligência artificial nos provê, nomeadamente falámos aqui muito em modelos repetitivos, na personalização, e terminámos dizendo que, de facto, as competências, quer a aprendizagem, o reskilling, o upskilling, é de facto o que está no centro de nós conseguirmos, de facto, estar nesta jornada da inteligência artificial. Só deixar aqui uma informação para convosco. Um estudo recente da Public First diz que a economia portuguesa pode crescer em mais de 15 mil milhões de euros, cerca de 6% do PIB, isto por conta do aumento da eficiência e produtividade dos trabalhadores, onde há um cálculo de 1,5, isto é, cada trabalhador, na verdade, por ano, pode representar não só o que era a sua produtividade no passado, mas mais meio trabalhador, 1,5. Portanto, aqui estão algumas informações interessantes sobre o verdadeiro potencial da inteligência artificial. Obrigado a quem fez esta discussão, à profundidade que levou, e espero que tenham gostado. Obrigado.